E se eu te disser que toda aquela correria de primavera com mudas de tomate nas janelas é só perda de tempo e energia? Parece uma provocação, não é? Mas faz 5 anos que eu aposentei as caixas de terra dentro de casa. Hoje, vou compartilhar meu maior segredo de jardinagem: como eu planto os tomates diretamente no canteiro, antes do inverno. O resultado? Colheita 2 ou 3 semanas antes dos vizinhos, e as plantas crescem fortes e saudáveis, parecendo verdadeiros espartanos. Assista até o fim para entender por que esse método vai revolucionar sua ideia de horta. Vamos relembrar o caminho clássico. Fevereiro, março. O apartamento fica lotado de bandejas, terra por todo lado, e o peitoril da janela vira uma bagunça. Ligamos as luzes de crescimento, as fitolâmpadas, morremos de medo que as mudas fiquem estioladas e lutamos contra o temido dumping off, ou murcha da sementeira. E ainda precisamos aclimatar esses brotos delicados antes do plantio definitivo. É um processo que consome muito tempo, mas veja bem, na natureza, ninguém fica mimando os tomates selvagens. As sementes caem no chão no outono, passam o inverno sob a neve e brotam na primavera, quando sentem o calor na hora certa. Esse processo é chamado de estratificação natural. E é exatamente isso que vamos usar para que nossos pés de tomate cresçam fortes e resistentes. Vamos começar pela parte mais agradável: a filosofia por trás deste método. Isso não é apenas uma técnica de cultivo, é uma verdadeira ideologia de libertação para o horticultor. Pense numa primavera típica. Lá fora, talvez ainda haja neve, mas dentro de casa, você já está no meio de uma intensa campanha de semeadura. Você carrega sacos de substrato, tem que peneirar a terra, desinfetá-la. Sua cozinha ou varanda se transformam em um depósito. Depois começa o repique, e as caixas se multiplicam, tomando todo o espaço horizontal disponível. Você monitora constantemente a umidade, a temperatura e a luz. Fica girando os vasos para que as mudas não cresçam tortas. É um trabalho minucioso e diário que transforma um hobby numa verdadeira labuta. A semeadura no outono ou inverno quebra totalmente esse paradigma. Você realiza uma única ação, lá no final do ano, em talvez 1 ou 2 horas, e pronto. Você está livre. Você descansa durante todo o inverno. Na primavera, enquanto seus vizinhos mal estão começando a epopeia das mudas, você está tranquilamente tomando seu chá e observando a natureza fazer todo o trabalho por você. Isso representa uma mudança de foco, do controle total para a confiança na natureza. Deixamos de ser vigilantes das nossas plantas e passamos a ser seus parceiros. Nós criamos as condições e depois permitimos que os processos naturais sigam seu curso. Isso elimina uma enorme tensão psicológica. Não há mais o medo de que as mudas adoeçam, estiquem ou morram por falta de luz. Confiamos nas sementes, que carregam em si uma sabedoria milenar de sobrevivência. Este método não é para quem quer controlar cada detalhe. É para quem quer desfrutar do processo, quem valoriza seu tempo e acredita na força da natureza. É o verdadeiro zen da horta, que lhe permite aproveitar a primavera em vez de passá-la em intermináveis preocupações com brotos frágeis no peitoril da janela. E quando você vê os primeiros brotos vigorosos rompendo a terra fria, você sente não apenas satisfação, mas uma verdadeira união com os ciclos naturais. Você percebe que se tornou parte de algo maior do que simplesmente cultivar vegetais. Agora, vamos falar sobre a biologia por trás desse prodígio, sobre como as plantas cultivadas dessa forma se transformam em verdadeiros atletas. O segredo está no processo que os cientistas chamam de estratificação natural e aclimatação. Quando a semente passa o inverno no solo, ela é exposta a baixíssimas temperaturas, enfrentando ciclos de congelamento e degelo. Em vez de matá-la, isso ativa seus mecanismos internos de sobrevivência. Sementes fracas ou não viáveis simplesmente não resistem e perecem. É uma seleção natural cruel
que só conseguimos imitar em casa com uma eficácia muito inferior. Apenas os exemplares mais fortes, com a genética mais robusta, sobrevivem. Quando uma semente assim germina na primavera, ela já está totalmente aclimatada e temperada desde os primeiros instantes de vida. As suas paredes celulares são mais espessas e a seiva é mais concentrada, o que lhe confere grande resistência contra geadas tardias. Você certamente já notou que as mudas de semeadura de inverno costumam ter um tom arroxeado. Isso não é um sinal de doença, pelo contrário, é a prova da produção de antocianinas, pigmentos que protegem a planta contra o frio e os raios UV. Mas o essencial ocorre debaixo da terra. Uma planta que germina em seu lugar permanente começa imediatamente a formar um sistema radicular pivotante. Sua raiz principal penetra profundamente no solo, alcançando as camadas onde a umidade é garantida. Para comparação, a muda de vasinho tem um sistema radicular fasciculado e superficial, que é invariavelmente traumatizado no transplante. Essa planta adoece por mais tempo, demora a se adaptar e, no final, torna-se muito mais dependente da irrigação superficial. O tomate que nasceu de uma semente na terra é um organismo autossuficiente. Ele próprio encontra sua água e seus nutrientes, eliminando a necessidade de regas constantes. Sua imunidade é muito superior, sofrendo muito menos com requeima e outras doenças fúngicas, pois sua saúde foi programada desde o início, a nível genético. É como comparar uma criança criada em condições estéreis com uma que correu descalça na chuva desde cedo. A segunda será infinitamente mais forte e saudável. É isso que acontece aqui. Não estamos cultivando plantas mimadas, mas sim permitindo que a natureza crie os sobreviventes perfeitos. Vamos nos aprofundar na vantagem mais sedutora: colheitas precoces e fartas. Muita gente acredita que quanto mais cedo a muda for semeada em casa, mais rápido os frutos virão. Isso é um engano. Uma planta criada em ambiente artificial sofre um choque enorme ao ser transplantada para o solo aberto. Tudo muda de repente: temperatura, umidade, luminosidade, composição do solo. A muda literalmente paralisa o crescimento por, no mínimo, uma semana, podendo levar até 2. Todo esse tempo é gasto não no desenvolvimento, mas na adaptação e na recuperação do sistema radicular danificado. Agora, olhemos para o nosso tomate semeado no outono. Ele brotou exatamente quando as condições naturais eram ideais. Não precisa se acostumar com nada, ele já está em casa. Desde o primeiro dia, ele começa a crescer ativamente, sem estresse nem pausas. Ele aproveita cada hora de sol para se desenvolver. Enquanto a contraparte vinda de estufa ainda está se recuperando da mudança, nosso espartano já está formando massa verde e se preparando para a floração. É este início sem atrasos que nos garante essa vantagem crucial de 2 a 3 semanas. Mas não é só uma questão de tempo. A fartura da colheita está diretamente ligada à saúde do sistema radicular. Como já mencionamos, no tomate de semeadura direta, ele é robusto e profundo. Isso significa que a planta tem acesso a um volume muito maior de solo, absorvendo mais nutrientes e água. Ela tem energia suficiente para desenvolver e sustentar uma quantidade maior de frutos. Os cachos se formam mais frequentemente e os tomates ficam maiores. A planta não gasta recursos lutando contra doenças, direcionando toda a sua força para a produção. Em um verão seco, enquanto quem plantou mudas normais corre com os regadores, nossos tomates buscam água tranquilamente nas camadas mais profundas do solo e continuam a frutificar. O resultado é uma colheita não apenas precoce, mas também mais estável e de alta qualidade. Os frutos dessas plantas costumam ser mais doces e aromáticos, pois receberam o máximo que a natureza pode oferecer sem depender de alimentação artificial. É uma matemática simples: menos estresse, melhor nutrição, mais frutos de qualidade. O fator-chave para o sucesso é a escolha certa das variedades.
Não podemos contar com a sorte ou simplesmente comprar os pacotes de sementes mais bonitos que aparecem. Nossa abordagem precisa ser estratégica e criteriosa. A primeira e mais importante regra é: esqueça os híbridos marcados com F1. Essas sementes de primeira geração são desenvolvidas para produzir o máximo em ambientes controlados, geralmente estufas. Elas não retêm as propriedades parentais e, pior, não são geneticamente preparadas para os desafios do inverno ou da agricultura em campo aberto. Precisamos, somente, de variedades puras. Tomates varietais são o resultado de longos anos de seleção, seja popular ou científica. Eles são estáveis e passam suas características de qualidade para as próximas gerações. A segunda regra: o tempo de maturação. Busque variedades precoces, ou melhor, ultra-rânicas ou superdeterminadas. A razão é simples: queremos obter a safra o mais rápido possível, aproveitando a janela de plantio. Variedades de maturação tardia não terão tempo de entregar todo o seu potencial em condições de verões curtos. Terceira regra: o tipo de pé. A escolha perfeita são os tomates determinados, ou seja, variedades de porte baixo a médio. Eles não exigem manejo complicado, desbrota intensa ou amarração em estacas altas. São compactos, completam rapidamente o ciclo e concentram a produção no caule principal e nos ramos laterais. Isso nos dá uma colheita uniforme e antecipada. Deixe as variedades de crescimento alto, as indeterminadas, para o cultivo em estufas. E a quarta regra, a mais óbvia: a tolerância ao frio. Busque nas embalagens as etiquetas para campo aberto, resistente ao frio ou rústico. Essas são geralmente variedades de seleção siberiana ou dos Urais, geneticamente preparadas para suportar mudanças bruscas de temperatura. Exemplos concretos que se provaram excelentes: Sanka, campeão absoluto em precocidade e rusticidade. Duboc, testado pelo tempo, uma variedade confiável com plantas fortes. Yamal, criado para condições extremas, não tem medo do frio. Raqueta, ideal para conservas, produtivo e robusto. Beta, ultra-rânico, pode ser cultivado até mesmo em vasos. Monte sua lista de 3 a 4 dessas variedades e comece a experimentar. Isso permitirá que você encontre as opções ideais para o seu clima e o seu solo específicos. Agora, vamos falar sobre um ponto crucial, embora muitas vezes negligenciado: o preparo das sementes, ou, mais precisamente, a total ausência dele. Este é um daqueles casos em que a melhor coisa a fazer é, literalmente, não fazer nada. Na agronomia tradicional, temos o hábito de ajudar as sementes de todas as formas. Deixamos de molho, aplicamos estimulantes de crescimento, como o epim ou o zircon, e fazemos a pré-germinação em tecidos úmidos. Tudo isso para acelerar a emergência das plântulas. Mas para o nosso objetivo, a aceleração é o nosso pior inimigo. O nosso propósito é o oposto. Queremos que as sementes permaneçam em um sono profundo até a primavera e que não acordem de forma alguma antes do tempo. Por isso, guarde esta regra fundamental: as sementes para a sementeira de inverno devem estar absolutamente e categoricamente secas. Pegue no pacote diretamente da prateleira da loja ou dos seus estoques e não realize qualquer manipulação. Por que é que isso é tão importante? Imagine que semeou sementes molhadas ou tratadas com estimulantes. Chega novembro e, de repente, há um degelo ou um período de calor que dura alguns dias, aquecendo o solo até 5 graus positivos. Uma semente úmida e estimulada interpreta isso como o sinal de que a vida deve começar. Ela incha, o broto começa a crescer, e uma semana depois, o frio ataca com 10 graus negativos. Tudo o que conseguiu germinar morrerá inevitavelmente. Já a semente seca está em estado de profunda dormência. Ela não reage a flutuações de temperatura e umidade de curto prazo. Para acordar,
Ela precisa de um período longo e estável de calor e umidade, o qual só chega na primavera. Ela própria saberá qual é o momento certo. O segundo aspecto é a quantidade de sementes. Não seja avarento. A natureza trabalha segundo as leis da seleção natural, e temos de ter isso em conta. Nem todas as sementes sobreviverão ao inverno. Algumas podem ser comidas por habitantes do solo, outras podem ser demasiado fracas, ou podem morrer devido ao excesso de umidade. Por isso, deve semear com fartura, pelo menos 2, ou de preferência, 3 vezes mais denso do que faria na primavera para as sementeiras em tabuleiros. Não tenha receio de que cresça uma floresta impenetrável. Na primavera, faremos um raleio rigoroso e deixaremos apenas os exemplares mais fortes à distância correta. Esta generosidade na fase de sementeira é o seu seguro e a garantia de que, na primavera, terá plântulas fortes suficientes para formar um canteiro completo. Escolher o local para o futuro canteiro de tomate é uma decisão estratégica da qual depende metade do nosso sucesso. Não podemos agir pelo princípio da sobra, reservando aquele pedacinho de terra que não serviu para mais nada. Pelo contrário, temos que criar para as nossas sementes um verdadeiro hotel 5 estrelas para o inverno e uma rampa de lançamento ideal para a primavera. O primeiro e mais importante requisito é o sol. Escolha o lugar mais ensolarado do seu terreno. Os tomates são literalmente filhos do sol, e para um arranque precoce precisam do máximo de calor. O canteiro que na primavera se liberta primeiro da neve e começa a aquecer é o nosso candidato perfeito. Evite locais sombreados por casas, cercas ou árvores adultas. O segundo requisito, igualmente vital, é a drenagem e a ausência de água parada. Na primavera, durante o degelo, muitos terrenos formam verdadeiros lagos. Se o seu canteiro estiver numa área deprimida, as sementes simplesmente vão sufocar e apodrecer na água gelada. Portanto, a solução ideal é uma leve inclinação voltada para o sul ou sudoeste, permitindo que a água escoe naturalmente. Se o seu terreno for plano, recomendo enfaticamente construir um canteiro elevado ou alto. Basta elevá-lo 20 ou 30 centímetros acima do nível geral do solo, e isso já resolverá drasticamente o problema do encharcamento. Além disso, a terra nos canteiros altos aquece muito mais rápido na primavera. O terceiro aspecto é a proteção contra o vento. Ventos frios do norte e do leste podem atrasar significativamente o aquecimento do solo na primavera e danificar as mudas jovens. Se for possível, posicione o canteiro protegido por alguma estrutura, cerca viva ou um anteparo instalado. E claro, não podemos nos esquecer das regras de rotação de culturas. Os tomates pertencem à família das solanáceas. Eles não devem ser plantados após outros membros dessa família. Batatas, pimentas, berinjelas ou fisales. Eles compartilham as mesmas doenças e pragas que se acumulam no solo. Os melhores antecessores para os tomates são pepinos, abobrinhas, repolho, cebola, alho, leguminosas ou adubos verdes. A observação desta regra simples ajudará a evitar muitos problemas de doenças no futuro. Gaste um tempo no outono para planejar a localização do seu canteiro, e isso será recompensado com juros na primavera. A preparação do canteiro é um processo que deve ser feito com antecedência, antes que a terra comece a congelar ou fique dura. Não dá para deixar isso para a última hora. O momento ideal para isso é o final de setembro ou outubro, dependendo da sua região. O solo ainda precisa estar quente e solto o suficiente para que o trabalho seja confortável. Começamos com uma escavação profunda. Precisamos criar uma estrutura solta e bem aerada, para que as raízes das futuras plantas consigam se desenvolver com facilidade. Reviramos a terra na profundidade máxima da pá, desmanchando cuidadosamente todos os torrões. Junto com essa escavação, incorporamos os adubos orgânicos. Os tomates adoram solo fértil, então não economize. Para cada metro quadrado do canteiro, adicione um balde de composto bem curtido ou humus.
É terminantemente proibido usar esterco fresco, pois ele pode queimar as raízes jovens na primavera. Você também pode adicionar um copo de cinza de madeira, que serve como fonte de potássio e microelementos, ajudando a desacidificar o solo. Depois de colocar o adubo, revolva bem a terra com um ancinho novamente, garantindo que tudo se misture por igual. O próximo passo é a formação dos sulcos. Isso também deve ser feito antes. Usando uma enxada ou uma tábua, faça sulcos longitudinais no canteiro, com cerca de 5 a 7 centímetros de profundidade. A distância entre os sulcos deve ser de 50 a 60 centímetros, para que os futuros pés de tomate tenham espaço suficiente. E agora vem a etapa mais importante e que muitos negligenciam. Depois que o canteiro estiver pronto, pegue um balde grande ou um saco resistente e encha-o com terra seca e solta. Pode ser terra tirada do próprio canteiro, se ela estiver bem soltinha, ou uma mistura preparada com antecedência de composto, turfa e areia. Esse recipiente com terra seca deve ser guardado em um local fresco, mas que não congele. Pode ser um galpão, garagem ou porão. Por que isso é necessário? Quando chegar a hora de semear, a terra no canteiro já estará congelada e dura. Você não conseguirá usá-la para cobrir as sementes. Já a nossa terra seca reservada continuará solta. É exatamente com ela que cobriremos as sementes que estão nos sulcos congelados. Esse passo, que parece insignificante, na verdade é fundamental para garantir o sucesso da semeadura. Sem esse estoque de terra seca, todo o seu planejamento pode ir por água abaixo. Portanto, não tenha preguiça. Prepare essa terra com antecedência, e você estará totalmente equipado quando o momento certo chegar. Agora chegamos ao momento mais crucial e delicado: determinar a data exata para a semeadura. Não podemos nos guiar pelo calendário nem pelos palpites dos vizinhos. Seus únicos conselheiros são o clima e a condição do solo. A regra principal, inquebrável, é esta: semeie apenas em solo que já começou a congelar. Não é terra fria nem úmida, mas aquela que já criou uma crosta de gelo ou geada. Por que isso é tão essencial? Já mencionamos o risco da germinação precoce durante os períodos de degelo. Bem, semear em solo congelado é a garantia de 100% de que as sementes não vão acordar antes da primavera. Nesse tipo de solo, não há água disponível em estado líquido e a temperatura é consistentemente baixa. Ao cair nessas condições, a semente simplesmente entra em dormência profunda. Mas o que significa solo congelado na prática? É quando a temperatura do ar durante o dia não sobe acima de zero ou oscila perto dessa marca, e à noite se mantém firmemente entre 3 e 5 graus negativos Celsius. A camada superficial do solo, com alguns centímetros de profundidade, deve estar dura como uma pedra. Se você conseguir enfiar o dedo facilmente na terra, ainda é cedo para semear. Se, no entanto, precisar fazer força ou usar alguma ferramenta, então a hora chegou. Nas regiões temperadas da Rússia, essas condições geralmente ocorrem na segunda quinzena de novembro, ou, às vezes, no início de dezembro. Nas regiões do sul, pode ser o final de dezembro ou até janeiro. Já no norte, é o contrário, fim de outubro. Por isso, pare de olhar para o número no calendário e comece a monitorar atentamente a previsão do tempo de longo prazo. Assim que você notar que há pelo menos uma semana de clima frio e estável pela frente, sem grandes aquecimentos repentinos, prepare suas sementes e vá para o terreno. É melhor atrasar um pouco a semeadura do que se apressar. Mesmo que você semeie sobre uma leve camada de neve que já caiu, não há problema. Basta varrer a neve dos sulcos que você já preparou, realizar a semeadura e cobrir novamente com neve. A neve, neste caso, servirá como um cobertor adicional. Lembre-se, sua missão é enganar a natureza, mas fazendo isso conforme as regras dela. E a regra suprema do inverno é frio e repouso. Vamos analisar mais a fundo, porque a pressa é o nosso pior inimigo quando falamos de semeadura de inverno. Muitos jardineiros novatos,
Ao descobrirem essa técnica, ficam impacientes. Acreditam que, quanto antes colocarem as sementes na terra, maior será o sucesso. Mas isso é uma verdadeira armadilha mental. Estamos acostumados a pensar que, na horta, quanto antes fizermos as coisas, melhor. Mas neste caso, essa lógica não se aplica. Vamos imaginar um cenário de plantio apressado e incorreto. Suponhamos que você decida semear, por exemplo, tomates, no final de outubro, quando o solo ainda está quente e úmido por causa das chuvas de outono. Você distribui as sementes secas nas covas e as cobre com terra. O que acontece em seguida? No ambiente quente e úmido, as sementes começam a absorver água ativamente. A casca amolece, processos bioquímicos são iniciados internamente e a semente se prepara para germinar. É neste ponto que, para o nosso azar, ocorre um degelo prolongado, tão comum no nosso clima em novembro. A temperatura sobe para uns 7 graus positivos e começa a chover. Para a semente, esse é um sinal inconfundível. A primavera chegou. É hora de crescer. E ela começa a germinar. Surge uma pequena raiz, e as primeiras folhas cotiledonares tentam alcançar a superfície. Mas aí, uma semana depois, em total conformidade com a lei de Murphy, chega a geada de verdade. Menos 15 graus. O broto delicado e cheio de água, sem nenhuma proteção, congela instantaneamente e morre. Todo o seu trabalho, todas as suas esperanças, são destruídos por um único erro: a pressa. Agora, vejamos o cenário correto. Você esperou pelas geadas persistentes. A terra está dura. Você coloca a semente seca na vala fria e a cobre com terra seca e gelada. Nessas condições, a semente não consegue absorver umidade, pois a água está em forma de gelo. A baixa temperatura bloqueia todos os processos internos. A semente simplesmente repousa ali, como se estivesse num refrigerador natural. Se ocorrer um degelo, a terra só descongelará alguns centímetros na superfície, mas nas profundezas, onde a semente está, permanecerá fria. Além disso, para iniciar os processos de crescimento, é necessário um longo período de aquecimento, não apenas um dia quente. Esse período só chegará na primavera. Ao esperar pelas geadas, você garante que suas sementes permaneçam em dormência durante todo o inverno, independentemente do que aconteça com o clima na superfície. É como guardar alimentos no freezer, e não apenas na geladeira. No freezer, eles podem ficar por meses, enquanto na geladeira, cedo ou tarde, vão estragar. Portanto, tenha paciência. É melhor beber 10 xícaras de chá quente observando o termômetro, do que apressar o processo e perder toda a sua futura colheita. Para não ficarmos dependentes apenas das previsões meteorológicas, que muitas vezes falham, vamos aprender a decifrar os sinais que a própria natureza nos envia. Os jardineiros experientes vivem em sintonia com o ambiente e conseguem detectar pequenos pormenores que indicam a mudança de estação, muito mais do que os boletins dos meteorologistas. O primeiro e mais fiável indicador é o estado do solo pela manhã. Comece a observá-lo diariamente a partir do final de outubro. Inicialmente, as poças de água de manhã vão apenas ganhar uma fina camada de gelo que derrete com o primeiro sol. Isto ainda não é o momento certo. Precisamos de esperar até que a terra congele a uma profundidade de, pelo menos, 3 a 5 centímetros e que não dê gelo durante o dia. Verificar isto é simples. Tente cravar uma estaca de madeira fina no canteiro. Se entrar facilmente, é porque está cedo. Se entrar com dificuldade, ou se não entrar de todo, o momento está a chegar. O segundo sinal é o comportamento da água. Se, após uma chuva ligeira ou neve úmida, a água à superfície do solo não é absorvida e congela, formando uma crosta gelada, isso indica que os capilares da camada superior do solo já estão bloqueados pelo gelo. É um excelente indício. O terceiro marcador natural é o fim da queda das folhas. Enquanto as árvores, especialmente as bétulas e as frutíferas, ainda tiverem folhas,
Significa que o fluxo da seiva não parou completamente e que a natureza não entrou em hibernação profunda. O momento em que praticamente todas as árvores estão despidas é um marco psicológico que assinala a chegada do verdadeiro início da estação pré-invernal. O quarto ponto de referência é o comportamento das plantas silvestres. Preste atenção às ervas daninhas. Se, após as primeiras geadas, elas murcharam, ficaram pretas e parecem sem vida, significa que o período vegetativo terminou de vez. E claro, a neve. Se cair a primeira queda de neve e esta não derreter durante vários dias, é o sinal mais fiável de todos. Não tenha receio de semear por cima da neve. Como mencionei, pode simplesmente varrê-la, e depois da sementeira, ela servirá como isolante térmico adicional. A conjugação de todas estas observações dar-lhe-á um panorama muito mais preciso do que qualquer centro meteorológico. Irá aprender a sentir o momento certo de forma intuitiva. É uma capacidade especial que vem com a experiência e torna o processo de horticultura ainda mais fascinante e significativo. As estrelas se alinharam. A previsão do tempo promete temperaturas negativas constantes. O solo está congelado e você está com a determinação em alta. Chegou o momento da sementeira em si. Agasalhe-se bem, pois o trabalho será no frio. Leve consigo 3 itens essenciais: um pacote de sementes secas das variedades escolhidas, um balde com terra seca separada e os marcadores para os canteiros. Primeiro, dirija-se ao seu canteiro previamente preparado, com os sulcos já abertos. Se houver uma fina camada de neve, use uma vassoura pequena ou uma escova para removê-la com cuidado, liberando os sulcos. Agora, abra o pacote de sementes. Lembro mais uma vez, a sementeira deve ser generosa. Não precisa colocar uma semente a cada 5 centímetros. Você pode simplesmente despejá-las em um fio fino e contínuo, direto do pacote, no fundo do sulco congelado. Imagine que você está salgando uma sopa. Use mais ou menos a mesma generosidade. Se você tiver várias variedades, separe um sulco diferente para cada uma. E o mais importante, coloque o marcador imediatamente para não se confundir na primavera. Por exemplo, uma estaca com o nome da variedade no início da fileira. Isso é crucial, pois quando as mudas brotarem, será impossível determinar qual variedade é qual. Não se preocupe com o fato de as sementes estarem sobre a terra gelada. Enquanto estiverem secas, o frio é totalmente inofensivo. Elas suportam temperaturas muito mais baixas do que as que costumam ocorrer em nossas regiões. O segredo é mantê-las secas. O processo de distribuição das sementes por todos os sulcos levará apenas alguns minutos. Trabalhe rápido para não congelar. Esta fase não exige precisão cirúrgica. O que importa é a velocidade e a adesão ao princípio fundamental, a generosidade da sementeira. Você está, de certa forma, desafiando o inverno dizendo: aqui estão meus melhores combatentes, que sobrevivam os mais fortes. É um momento emocionante, repleto de fé na colheita futura. Você não está apenas plantando sementes, está instalando um programa de vida que será revelado daqui a alguns meses. Colocamos as sementes nos sulcos frios, e agora chegou a hora da nossa principal arma secreta, um balde de terra seca e solta. É exatamente este passo que distingue o profissional do amador. Nunca, em hipótese alguma, tente cobrir as sementes com a terra congelada que está em volta do canteiro. Você simplesmente não vai conseguir. Ela está dura feito asfalto e cheia de torrões grandes. Se, por acaso, você conseguir esfarelar um pouco dela, o resultado será uma camada áspera e desigual, deixando buracos. As sementes ficarão em bolsas de ar e provavelmente não germinarão na primavera. A nossa terra preparada com antecedência, no entanto, é outra história. Ela está seca, soltinha e até mesmo quente, se comparada ao ambiente congelado. Use uma pazinha, ou mesmo as mãos, e cubra os sulcos com cuidado. A terra se assentará em uma camada uniforme e fofa, envolvendo cada semente. Ela preencherá todas as irregularidades, criando um berço perfeito para a semente.
A camada de cobertura deve ter entre 2 e 3 centímetros. Não a deixe mais grossa, senão os brotos terão dificuldade em sair na primavera. E também não a deixe mais fina, para que as sementes não fiquem expostas após o derretimento da neve. Depois de cobrir, não é preciso compactar ou pressionar nada. Pelo contrário, quanto mais fofa e solta estiver essa camada, melhor. Ela agirá como uma almofada de ar, protegendo as sementes das variações bruscas de temperatura. E a regra de ouro nesta fase é: nada de rega, mesmo que você ache que a terra está muito seca. A umidade agora é o inimigo número 1. Ela vai iniciar o processo de germinação, que é exatamente o que queremos evitar. Toda a água de que as sementes precisam virá na primavera, junto com o degelo. Nossa missão agora é garantir que elas tenham uma dormência seca e fria. Este truque simples, porém engenhoso, de usar terra de reserva, é o ápice da técnica de semeadura de outono-inverno. Ele assegura que suas sementes permaneçam nas condições ideais para o repouso hibernal. Depois de as sementes estarem bem protegidas sob uma camada de terra seca, temos de pensar na última proteção: o cobertor de inverno, feito de mulch, ou cobertura morta. Esta etapa é crucial, especialmente para regiões onde a neve é escassa ou os invernos são instáveis. A cobertura morta, mulch, desempenha diversas funções essenciais. Primeiro, ela suaviza as grandes variações de temperatura. Em noites claras e frias, o solo pode congelar profundamente e depois derreter rapidamente durante o dia, quando exposto ao sol. Este efeito montanha-russa é fatal para as sementes. Uma camada espessa de mulch funciona como uma garrafa térmica, mantendo a temperatura muito mais estável por baixo. Em segundo lugar, o mulch ajuda a reter a neve. Mesmo uma pequena nevasca, que seria varrida pelo vento em solo nu, irá se acumular na camada de cobertura, proporcionando isolamento extra. E a neve, como sabemos, é o melhor isolante natural para tudo o que vive no jardim. Terceiro, na primavera, a cobertura evita a formação de uma crosta densa na superfície do solo, que impede a germinação e o acesso do ar às sementes. O solo sob o mulch permanece sempre solto. O que podemos usar como mulch? A opção ideal é a folhagem seca de árvores, desde que não esteja doente. Folhas de bétula, ácer e tilha são as mais indicadas. A camada deve ser espessa, com pelo menos 10 a 15 centímetros. Não se preocupe, pois ela irá compactar muito até a primavera. Outro material excelente são os ramos de pinheiro ou abeto. Eles retêm muito bem a neve e não se compactam, garantindo uma ótima ventilação. Também é possível usar palha, feno, turfa ou mesmo caules cortados de plantas perenes. A regra principal é: a cobertura deve estar sempre seca e fofa. Evite usar serragem, especialmente a fresca, pois ela pode acidificar significativamente o solo. Espalhe o mulch uniformemente sobre o canteiro. Se desejar, pressione levemente com alguns galhos para evitar que o vento o leve. Pronto! Seu canteiro está completamente preparado para o inverno. Você fez tudo o que era possível para garantir uma hibernação confortável e segura para suas sementes. Agora, pode ir para casa de alma tranquila e aguardar a primavera. O inverno chegou ao fim. O sol começa a esquentar, e as primeiras partes de terra descongelada já aparecem no seu jardim. É hora de iniciar uma nova e crucial fase: o cuidado de primavera com as sementes que foram plantadas no outono e inverno. E para isso, existem regras. A principal delas é: não perca o timing certo. Assim que a neve desaparecer por completo do seu canteiro e a terra da superfície estiver ligeiramente seca, é hora de entrar em ação. O primeiro passo é remover o abrigo de inverno, ou seja, a cobertura morta, o mulch. Se você usou raminhos, galhos finos ou uma camada grossa de folhas secas, use um rastelo para removê-los suavemente. Tenha cuidado para não ferir nenhum broto que já possa estar nascendo.
Se você utilizou turfa como mulch, não é preciso removê-la, apenas afofar levemente a superfície. Por que essa pressa? Queremos expor a terra escura diretamente aos raios do sol. Uma superfície escura absorve o calor muito mais rapidamente do que a cobertura clara, fazendo com que o solo aqueça em pouquíssimo tempo. Este é o sinal que suas sementes esperam. É hora de acordar. Depois de retirar a cobertura, você pode acelerar o processo. Use arcos ou estacas e cubra o canteiro com uma lona transparente ou um tecido de proteção branco, como o TNT ou agrimanta, manta flutuante. Dessa forma, você criará um pequeno efeito estufa. Durante o dia, a temperatura sob essa cobertura será de 5 a 10 graus mais alta do que a externa, e à noite, ela protegerá o solo do resfriamento. Essa tática simples fará com que você obtenha a germinação das plantas com até uma semana de antecedência. Com essa proteção, o solo não vai ressecar, e as sementes terão a quantidade ideal de calor e umidade para o arranque. Lembre-se de ventilar periodicamente a mini estufa nos dias de sol mais forte para evitar o superaquecimento. Essa etapa exige sua atenção, mas a recompensa será enorme. Você estará, literalmente, conduzindo a chegada da primavera em um pequeno pedaço do seu jardim, garantindo aos seus futuros tomates o melhor e mais precoce início de vida. E então, chega o momento mais mágico de todos, o clímax de todo o processo. Um dia, ao levantar a cobertura, você irá encontrá-los. Os primeiros brotos. Mas não espere que eles se pareçam com as mudas delicadas, de um verde claro suave, que você cultiva no peitoril da sua janela. O que você verá pode até surpreender ou assustar um pouco, se você não estiver preparado. Estas mudas de tomate de semeadura de inverno são verdadeiros super-resistentes, pequenos espartanos temperados. Elas serão robustas e compactas, com um caule grosso e forte. E a cor delas não será aquele verde alface, será um verde escuro profundo, com uma tonalidade roxa ou até azulada bem evidente. Caules e a parte inferior das folhas cotiledonares, em particular, serão marcadamente roxos. Não se assuste. Isso não é um sinal de doença ou falta de fósforo, como costuma acontecer nas mudas de interior. Pelo contrário, isso é um sinal de saúde e vigor. Essa cor roxa é o pigmento antocianina, que a planta produz em resposta ao frio e à intensa luz ultravioleta da primavera. É a sua defesa natural, o seu protetor solar e anticongelante numa só embalagem. Essa cor indica que a planta passou por um endurecimento rigoroso e está totalmente pronta para a vida em campo aberto. Ela não teme as flutuações de temperatura. Essas mudas podem suportar geadas noturnas breves, de até -1 ou -2 graus, sem sofrer qualquer dano, enquanto suas irmãs, criadas no conforto de casa, morreriam a essa temperatura. Esses robustos apenas ficarão mais fortes. Observá-las é um prazer. Elas não se esticam em busca de luz, porque a luz é abundante. Elas crescem não apenas para cima, mas para os lados, formando imediatamente um sistema radicular potente e estabelecendo a base para uma futura colheita abundante. Esta é a prova viva da vantagem deste método. Você não está vendo apenas brotos. Está vendo o resultado da seleção natural, o triunfo da vida sobre as condições mais severas. Depois que a euforia dos primeiros rebentos passa, é hora de encarar o procedimento mais difícil, pelo menos psicologicamente, o desbaste. Como semeamos muito densamente, as mudas surgirão como uma floresta, um verdadeiro tapete de plantas. Se as deixarmos crescer assim, elas vão competir ferozmente por luz, água e nutrientes. O resultado será um monte de plantas fracas, alongadas e estioladas, que não produzirão uma boa colheita. Por isso, o desbaste é absolutamente essencial, e deve ser feito sem hesitação, de forma impiedosa, guiado não pela pena, mas sim pelo princípio de que só o mais forte deve sobreviver. O desbaste deve ser realizado em várias etapas. A primeira acontece quando as mudinhas,
Já desenvolveram duas folhas verdadeiras, aquelas recortadas, além das duas folhas cotiledonares. Nesta fase, devemos remover os brotos mais frágeis, finos e visivelmente subdesenvolvidos. Podemos arrancá-los se a terra estiver úmida, ou beliscar delicadamente perto do solo, para evitar danificar as raízes dos vizinhos. Deixe uma distância de aproximadamente 5 a 7 centímetros entre as mudas. 1 ou 2 semanas depois, quando as plantas estiverem maiores e mais robustas, faça o segundo desbaste, o definitivo. Agora, você deve escolher o exemplar mais vigoroso, o mais forte e saudável de cada grupo. Todos os outros devem ser removidos. A distância final entre os futuros pés de tomate deve seguir a recomendação específica para a variedade que você está cultivando. Geralmente, 40 a 50 centímetros. Sim, a sua mão pode tremer. Será difícil eliminar dezenas de plantas que parecem perfeitamente saudáveis e fortes. Mas você precisa entender que isso não é um assassinato, é um ato de cuidado. Ao manter apenas um líder, você está dando a ele espaço suficiente para desenvolver um sistema radicular robusto e um arbusto exuberante. Você está concentrando todo o potencial daquele pedaço de terra em alguns poucos exemplares escolhidos. Serão eles que garantirão a colheita que tanto desejamos. E não é obrigatório descartar todas as plantas arrancadas. As mais robustas podem ser transplantadas cuidadosamente para outro canteiro. É claro que elas vão demorar um pouco mais para crescer do que as irmãs que permaneceram, mas ainda assim serão muito mais fortes do que as mudas tradicionais. Você pode pensar que, depois de todo o trabalho da primavera, agora é que começa a manutenção pesada. Mas o mais surpreendente é que os cuidados subsequentes para esses tomates plantados antes do inverno são reduzidos ao mínimo. Eles são tão autossuficientes que mal exigem sua interferência. O princípio-chave aqui é não atrapalhar. Vamos falar sobre a irrigação. Graças ao potente sistema radicular pivotante que se aprofunda no solo, estes tomates conseguem se hidratar muito melhor do que as mudas transplantadas, que têm raízes mais superficiais. Na maioria das regiões, os volumes de chuva no início do verão são suficientes. Você só precisará regar em caso de seca forte e prolongada. E quando o fizer, regue raramente, mas de forma muito abundante, molhando o solo em profundidade. Isso estimula as raízes a crescerem para baixo e não para os lados. Regas frequentes e superficiais são, na verdade, prejudiciais, pois tornam a planta dependente e preguiçosa. Agora, sobre a adubação. Se você preparou bem o canteiro com matéria orgânica no outono, os tomates podem nem precisar de fertilizante até o início da frutificação. Eles buscarão tudo o que precisam diretamente no solo. A primeira aplicação de fertilizante pode ser feita na fase de floração do segundo cacho, usando um produto complexo com predominância de potássio e fósforo. Evite exagerar no nitrogênio neste momento, para não provocar o crescimento excessivo das folhas em detrimento dos frutos. Quanto à desbrota, para as variedades determinadas que escolhemos, ela é desnecessária ou mínima. Geralmente, removem-se apenas os brotos laterais que crescem abaixo do primeiro cacho de flores, apenas para evitar que o arbusto fique muito denso. De resto, a planta forma a sua própria copa e limita o seu crescimento. Você não precisará de operações complicadas, como acontece com as variedades indeterminadas em estufas. Essencialmente, o seu cuidado se resume a afofar periodicamente o solo após a chuva, para que não forme aquela crosta superficial, e remover as ervas daninhas enquanto as plantas ainda estão pequenas. Quando os arbustos crescerem, eles próprios sufocarão a maioria das plantas invasoras. Este é o verdadeiro jardim para preguiçosos, onde você não trabalha para as plantas, mas sim colabora com elas, obtendo o máximo de resultados com o mínimo de esforço. Mesmo com seu vigor incrível, nossos tomates espartanos não são totalmente invencíveis. Há ameaças para as quais devemos estar prontos, especialmente nessa época caprichosa da primavera. O principal perigo são as geadas tardias e intensas.
Lembramos que as mudas aguentam até 2 graus negativos. Mas se a previsão for de -5 ou mais, o risco é muito grande e arriscar não vale a pena. Para essas situações, você deve sempre ter à mão material de cobertura, como a manta de proteção ou a agrofibra. Na noite anterior à geada, é só esticar o material sobre os arcos que você instalou no canteiro. Isso será o suficiente para salvar as plantas. De manhã, assim que a temperatura subir acima de 0, a cobertura deve ser retirada rapidamente para que os tomates não superaqueçam ou cozinhem. O segundo problema em potencial são as pragas. As mudas jovens e suculentas podem atrair o besouro pulga, especialmente se você tiver couve ou rabanete por perto. Esse inseto pode transformar as folhas em peneiras em poucos dias. Para combatê-lo, você pode polvilhar as mudas com cinza de madeira ou pó de fumo. O ideal é fazer isso de manhã cedo, enquanto o orvalho ainda está nas folhas, para que o pó grude bem. Lesmas e caracóis também se ativam na primavera e adoram brotos tenros. Você pode criar barreiras ao redor do canteiro, usando cascas de ovo trituradas, ou espalhar iscas granuladas específicas para lesmas. Quanto às doenças, os tomates plantados no inverno têm uma grande vantagem. Graças ao seu forte sistema imunológico, eles são muito menos propensos à requeima, Phytophthora. Mas para a prevenção, especialmente se o verão for frio e chuvoso, você pode fazer algumas aplicações de biofungicidas à base de Bacillus subtilis, o bacilo do feno, ou Trichoderma. Estes são produtos seguros para nós e para o meio ambiente, que controlam o desenvolvimento de fungos patogênicos. É crucial lembrar: prevenir é sempre mais fácil do que remediar. Portanto, fique atento às suas plantas, mas não entre em pânico. Na maioria dos casos, a força natural delas permitirá que superem qualquer dificuldade com o mínimo de ajuda da sua parte. Quando junho chega, a diferença entre a sua horta e a dos vizinhos que seguem o método tradicional se torna simplesmente gritante. É o momento da comparação visual e de um triunfo silencioso. Vamos olhar o canteiro do vizinho. Ali estão as mudas pálidas, ainda se recuperando do estresse do transplante. Elas mal começam a se reerguer. Os caules são finos e as folhas podem estar levemente amareladas. Elas gastam tempo e energia preciosos apenas para se adaptar. Agora, olhe para o seu canteiro. Nele, há pés robustos, arbustos vigorosos e baixos, com folhagem densa e verde escura. Seus caules são grossos e fortes, e eles já superaram em muito o crescimento dos vizinhos. Mas o mais importante, seus tomateiros já exibem os primeiros, ou até os segundos, cachos de flores em plena floração. E nos mais adiantados, você já vê pequenos frutinhos verdes, do tamanho de uma ervilha. O vizinho ainda levará pelo menos 2 ou 3 semanas para chegar a este ponto. Mais algumas semanas se passam. Chega julho. O vizinho se alegra com as primeiras flores em seus tomates. E você já está colhendo os primeiros tomates vermelhos, suculentos e aromáticos. É uma sensação incrível comer seus próprios tomates quando os outros ainda nem sequer frutificaram. Você traz para casa uma tigela de frutos maduros, prepara a primeira salada de verão, e o sabor é simplesmente divino. Enquanto isso, o vizinho começa a enfrentar a requeima, que costuma atacar plantas enfraquecidas pelo transplante. Seus pés, graças à imunidade robusta, permanecem limpos e saudáveis. Quando agosto chega, o mês tradicional da colheita, você já está na sua segunda onda de frutificação. Você não só comeu à vontade, mas também fez os primeiros conservas para o inverno. E o vizinho? Ele só está começando a pegar o ritmo. Essa diferença será notável durante toda a estação. Seus pés serão mais produtivos, mais saudáveis e exigirão muito menos cuidado. E quando os vizinhos finalmente perguntarem qual é o seu segredo, você poderá, com orgulho, contar a eles sobre o simples milagre da semeadura antecipada. Este momento compensa todo o esforço do outono e da primavera. E aqui está ele, o auge de todo o nosso esforço,
o momento mais gratificante, a colheita e a hora de colher os frutos. Quando você começa a colher tomates maduros, não em caixas, mas sim em baldes, você sabe que todo o trabalho valeu a pena. Os frutos, cultivados de forma tão natural, costumam ter um sabor incomparável. São mais doces, mais intensos, com aquele autêntico aroma de tomate que raramente encontramos nos vegetais de supermercado. É o sabor do sol, da terra e da sua crença na força da natureza. Mas a colheita não marca apenas o fim de uma estação, mas também o começo da próxima. É exatamente agora, ao coletar os frutos mais bonitos e saudáveis dos pés mais produtivos, que você deve pensar nas sementes para o próximo ano. Selecione alguns tomates perfeitos, que amadureceram totalmente no pé. Deixe-os de lado por alguns dias, até que fiquem bem macios. Em seguida, corte-os, retire as sementes junto com o suco para um pote de vidro e deixe fermentar por alguns dias. Assim que uma película se formar na superfície e as sementes afundarem, elas devem ser lavadas, secas e guardadas. Estas sementes carregarão a memória genética do ciclo que viveram. Elas estarão ainda mais adaptadas às suas condições locais do que as que você compra em lojas. Ano após ano, ao coletar sementes das suas melhores plantas, você estará realizando sua própria seleção, criando uma variedade única, ideal para a sua horta. Isso fecha o ciclo. Você não é apenas um consumidor, mas se torna um co-criador, trabalhando junto com a natureza para aprimorar as plantas. No outono, quando você preparar o canteiro para o próximo plantio, você não terá apenas um pacotinho da loja, mas sim suas próprias sementes, testadas e de elite. E a cada ano, sua colheita será melhor, e seu domínio da jardinagem mais perfeito. Este método não é uma ação isolada. É uma estratégia de longo prazo que transforma a jardinagem de uma rotina em um processo criativo e fascinante. Parem para pensar nesta virada de chave. Enquanto todos à sua volta gastam meses cultivando mudas delicadas, vocês simplesmente confiam as sementes à terra e à natureza, e a natureza recompensa em abundância. Vocês não só garantem uma colheita precoce, mas também plantas geneticamente fortes, que passaram pela seleção natural e estão prontas para dar frutos em qualquer condição. Este método não é apenas um truque de jardinagem, é um regresso às origens, trabalhar em harmonia com a natureza, que é sempre mais inteligente do que nós. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Se este método te deixou intrigado, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos experimentos de jardinagem. Agora, a pergunta é para você. Você já tentou fazer alguma sementeira de inverno? Ou talvez você tenha o seu próprio método secreto para garantir uma colheita antecipada? Compartilhe sua experiência nos comentários. Eu vou adorar ler.